E aí, pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como restaurar o software de dispositivos Pixel, no caso do Pixel 2 para cima, Pixel 2, 3, 4 e assim vai indo, utilizando o Android Flash Tool, a ferramenta de instalação de software desenvolvida pelo pessoal da Google. O bacana dessa ferramenta é que, além de suportar a restauração do software, ela também traz algumas opções, como bloquear o bootloader após a instalação e tal. Pode ser útil tanto para você que só quer fazer uma restauração de software, ou para você que, sei lá, está com o dispositivo modificado e quer voltar para o software padrão, bloquear o bootloader e deixar tudo originalzão. Antes de irmos para o procedimento, eu tenho que dar alguns avisos. Dependendo das opções que foram marcadas na hora de fazer a instalação do software, e na maior parte das vezes, pode ser necessário um reset do dispositivo, pode ser necessário uma formatação do aparelho. Então, se você tem arquivos importantes no seu dispositivo, tem foto, vídeo, coisa que você não quer perder, salva antes de fazer esse processo, faça backup dos arquivos. Para a restauração do software, é necessário que o dispositivo esteja com o bootloader desbloqueado. Se você já está com o seu pixel desbloqueado, beleza, tá certinho. Caso esteja com o bootloader bloqueado, a única coisa que você precisa fazer é habilitar o desbloqueio de OEM. Essa opção fica lá nas opções do desenvolvedor e é só deixar ela habilitada. A ferramenta vai auxiliar a gente com essa parte na hora de fazer a restauração do software. Lembrando que a maioria dos dispositivos, não só dispositivos Pixel, saem de fábrica com o bootloader bloqueado. Então, se você nunca mexeu com essa parte do software, é bem provável que o seu aparelho está com o bootloader bloqueado. Mas caso estiver na dúvida, você pode checar o estado do bootloader lá na opção de desbloqueio de OEM. Se aparecer que o carregador de inicialização já está desbloqueado, alguma coisa do tipo, significa que o bootloader do seu dispositivo está desbloqueado. Já se aparecer outra coisa, é porque não está desbloqueado. E para facilitar as coisas, é bem simples. Tá com o bootloader desbloqueado? Beleza, tá certinho. Tá com o bootloader bloqueado? Apenas habilite a opção de desbloqueio de OEM. Outra coisa também é que eu fiz o procedimento num dispositivo que não possui nenhum vínculo com a operadora. Existem alguns dispositivos que possuem vínculos com a operadora e, dependendo do dispositivo, nesse caso, pode ser necessário auxílio da operadora para conseguir desbloquear o bootloader. Além disso, eu vou fazer o processo utilizando um computador, utilizando um PC rodando Windows, mas tenha em mente que a ferramenta do Android Flash Tool deve funcionar em outras plataformas. O único requisito para conseguir utilizar essa ferramenta é um navegador baseado no Chromium, que pode ser em diversos. Você pode usar o Google Chrome, por exemplo, vai funcionar. E é claro, para poder conectar os dispositivos, né, o seu computador, conectar o seu dispositivo no computador, é necessário um cabo USB. Então, vamos para a enrolação e partiu para o vídeo. Beleza, pessoal? E para restaurar o software de um dispositivo Pixel e também bloquear o bootloader, se você tiver interesse, é super simples. A gente vai utilizar o Android Flash Tool, uma ferramenta para navegador desenvolvida pelo pessoal da Google que permite fazer isso. A ferramenta traz suporte para diversos dispositivos Pixel, no caso do Pixel 2 para cima. Então deve funcionar para você que tem um Pixel 2, 3, 4 ou mais recente. Aqui eu vou utilizar um Pixel 7, mas desde que você tenha um Pixel 2 para cima, a ferramenta vai servir. Lembrando, assim como eu tinha comentado no começo do vídeo, para utilizar a ferramenta é necessário a opção de desbloqueio OEM habilitada lá nas opções do desenvolvedor, ou o bootloader desbloqueado. Aqui no meu aparelho, eu estou com o bootloader desbloqueado certinho, mas caso esteja com o bootloader bloqueado, certifique-se de que a opção de desbloqueio de OEM esteja habilitada. Para verificar isso, você pode abrir o aplicativo de configurações e no sobre o dispositivo, tocar várias vezes no número da versão até habilitar as opções do desenvolvedor, depois volta, navega para a categoria do sistema e abra as opções do desenvolvedor. Depois, procure pelo desbloqueio de OEM. Caso esteja com o bootloader bloqueado, você vai ter que deixar essa opção ligada. Caso esteja com o bootloader desbloqueado, a opção deve mostrar alguma coisa como o carregador de inicialização está desbloqueado ou algo do tipo. Em ambos casos, com a opção ligada ou com o carregador de instalação desbloqueado, podemos seguir com o procedimento. Existem casos onde o bootloader está bloqueado e a opção de desbloqueio de OEM aparece como indisponível. Nesses casos, você pode conectar o dispositivo à internet, pode ser pelo Wi-Fi ou pelos dados móveis. Depois, abre o aplicativo de telefone
e digitando no discador o asterisco hashtag 2432546 hashtag asterisco. Feito, aguarde alguns segundos e automaticamente você deve receber uma notificação falando alguma coisa sobre check-in. E já era, tenta habilitar o desbloqueio de OEM novamente. Beleza, caso esteja com o desbloqueio de OEM habilitado ou com o bootloader desbloqueado, podemos seguir com a restauração do software. Primeiro, vamos pegar o aparelho e iniciar o dispositivo no modo Fast Boot. Aqui no Pixel 7, fazer isso é bem simples, é só desligar o dispositivo, ligar apertando o botão de diminuir volume junto com o botão Power ao mesmo tempo. Creio eu que outros Pixel também deve ser essa sequência de botões para iniciar no Fast Boot, mas caso não consiga iniciar nesse modo, recomendo pesquisar. Podem existir aparelhos onde a combinação de teclas para iniciar o dispositivo no Fast Boot pode variar. Então só ligar o aparelho, pressionar o botão de diminuir volume junto com o Power e o dispositivo vai iniciar nesse modo diferente, no modo Fast Boot. Iniciado, vamos plugar o dispositivo no computador utilizando um cabo USB. No computador, temos que acessar o Android Flash Tool. Como essa ferramenta foi feita para ser utilizada no navegador, temos que acessar o site do Android Flash Tool. A ferramenta só traz suporte para navegadores baseados no Chromium, como o Google Chrome e outros. Aqui eu estou no Chrome e está certinho, mas caso eu esteja acessando a página, sei lá, pelo Firefox, é bem provável que o botão de iniciar a ferramenta não vai aparecer, então acesse para um navegador compatível. Se você tiver no Windows, também será necessário instalar os drivers USB na sua máquina. A instalação é super simples, é só marcar a opção de Download Android USB Drivers na página do Android Flash Tool, depois marca a opção de Install Google USB Driver e marca a opção de Download Google USB Driver. Os drivers vão vir no arquivo zip e é só salvar esse arquivo no computador. Depois, extrai os arquivos para alguma pasta no seu computador, abre essa pasta e procure pelo arquivo Android _win USB, dá um clique direito nesse arquivo e marca a opção de instalar. Drivers instalados, creio eu que podemos seguir com o uso da ferramenta, mas dependendo do computador, pode ser que depois de instalar os drivers o PC não reconheça o dispositivo plugado, pode acontecer. Se isso acontecer, tenta reiniciar o computador para ver se corrige. De qualquer maneira, vamos marcar a opção de Get Started. Depois vai aparecer um aviso comentando sobre os drivers USB. A ferramenta pergunta se você já tem os drivers instalados. Aqui eu já tenho e creio eu que vocês também já têm os drivers. Como temos drivers instalados, podemos marcar a opção de Already Installed, indicando que a gente já fez a instalação, para informar a ferramenta que a gente já tem os drivers instalados. Agora vai aparecer uma janela requisitando o acesso ao dispositivo. Vamos marcar a opção de Allow ADB Access para permitir que a ferramenta acesse o dispositivo Android plugado na máquina. Depois que permitido, pode ser que apareça outra janela para informar o dispositivo plugado. E se aparecer, é só marcar o dispositivo e tocar no botão de permitir. Caso o seu aparelho não seja reconhecido, você pode tentar desplugar e plugar o aparelho novamente, ou então reiniciar o computador e ver se o dispositivo é reconhecido. Após isso, vamos para uma telinha diferente para selecionar um dispositivo, selecionar um aparelho para fazer a instalação do software. Então, é só marcar essa opção de Select Device e escolha o seu aparelho plugado. Como eu conectei um Pixel 7, aparece o meu Pixel 7 aqui certinho e eu vou marcar ele mesmo. A ferramenta vai buscar automaticamente os softwares disponíveis para o dispositivo selecionado. Dependendo do aparelho, podem existir diversas versões, a versão beta, a versão de testes e tal. Aqui eu vou querer instalar o software mais recente e estável disponível para o meu aparelho. Creio eu que a maioria de vocês também deve querer essa opção. Nesse caso, é só marcar essa opção de Back to Public, a versão pública estável mais recente. Selecionado, podemos personalizar a instalação do software marcando o lápis, tem um lápisinho ali no canto. E temos diversas opções, por exemplo, tem a opção Wipe Device, que se selecionada vai resetar o aparelho. Se você deixar desmarcada, os dados vão ser mantidos. Pode ser interessante para o pessoal que está pensando em transicionar entre versões. Também tem a opção Lock Bootloader, que bloqueia o bootloader do aparelho após a restauração do software. Lembrando que transicionar do bootloader desbloqueado para o bloqueado ou vice-versa requer obrigatoriamente a formatação do dispositivo.
Tem mais outras opções, mas tenha em mente que, dependendo da opção selecionada, pode ser necessário uma formatação do aparelho, e caso uma formatação for necessária, o próprio Android Flash Tool deve mandar uma mensagem para você falando que a formatação é necessária, provavelmente em algum passo futuro, e você escolhe se você quer proceder ou não. Aqui eu vou deixar tudo padrão, o IP Data para reinstalar o aparelho, o Lock Bootloader para bloquear o bootloader após instalação e tal, e para seguir com a instalação do software, é só tocar no botão de Install Build. Depois vai aparecer uma mensagem avisando que o dispositivo vai ser formatado. Eu falo também para não interagir com o aparelho no meio da instalação enquanto o processo de instalação estiver sendo feito, e também falar para não desplugar o dispositivo do computador e tal. Beleza, a gente já sabe disso. Vou marcar a opção de confirmar para iniciar a restauração do software. Após confirmado, pode ser que apareça uma permissão para envio de notificações. Aqui eu vou marcar para permitir. E também pode ser que apareça uma mensagem falando para aceitar os termos de uso da ferramenta. Vou marcar a opção de aceitar para continuar. Prontinho! Agora as coisas podem variar um pouco dependendo do estado do bootloader. Se você tiver com o bootloader bloqueado, com a opção de desbloqueio de OEM habilitada, é bem provável que a ferramenta vai pedir para você desbloquear o bootloader para seguir com a instalação do software. Nesse caso, marca a opção de Start na ferramenta e verifique o seu aparelho. Deve aparecer uma telinha com algumas informações sobre o desbloqueio do bootloader. Para navegar entre os menus, é só utilizar os botões de volume e navega até a opção de Unlock the Bootloader e aperta o botão Power para confirmar. Feito, o dispositivo deve reiniciar novamente no modo Fast Boot. Voltando para a ferramenta, ela deve começar a instalar o software. Caso apareça alguma mensagem de confirmação, marca a opção OK. Caso já esteja com o bootloader desbloqueado, a instalação já deve ter começado automaticamente. Certinho, a ferramenta vai baixar e instalar o software no seu aparelho. Essa parte pode demorar um pouco, mas é só aguardar. Depois de um tempo, como eu marquei a opção para bloquear o bootloader, aparece uma mensagem para iniciar o processo de bloqueio do bootloader. Vou marcar a opção de Start. No dispositivo vai aparecer uma telinha similar ao desbloqueio do bootloader, só que dessa vez para bloquear o bootloader. Aí é só navegar entre os menus utilizando os botões de volume do aparelho e navegar até a opção de Lock the Bootloader e apertar o botão Power para confirmar. Após isso, o aparelho será reiniciado no modo Fast Boot, certinho. No computador já podemos marcar a opção de Done. Finalizado, o Android Flash Tool deve mostrar uma mensagem falando Install Complete, alguma coisa assim, indicando que a instalação foi um sucesso. Beleza, podemos pegar o aparelho. Aparece na tela do bootloader que está bloqueado, certinho, a gente marcou para bloquear o bootloader. E agora vamos apertar o botão Power e ver o dispositivo ligar, ver se o dispositivo inicia corretamente. Dispositivo iniciado, vou fazer a configuração inicial e olha que bacana, deu certo, o processo foi um sucesso, software rodando no dispositivo, software instalado com sucesso. Após a instalação utilizando o Android Flash Tool, caso tenha optado por bloquear o bootloader, recomendo verificar o desbloqueio de OEM. Caso queira permitir um desbloqueio de bootloader futuro, deixe a opção habilitada. Caso não queira, certifique-se que a opção está desabilitada. E pessoal, como vocês viram, restaurar o software de um dispositivo Pixel não é difícil. Na verdade, eu acho até bem fácil. Essa ferramenta do Android é muito bacana. Você vai clicando ali nas opções que você quer e magicamente a ferramenta faz as operações para você. É muito maneiro. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Também coloque nos comentários o que vocês acharam dessa ferramenta, porque eu particularmente achei muito interessante. Fiquem livres para comentar, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então se inscreva para não perder. E é isso, bye bye.